O soldado israelense andou entre os escombros do prédio até entrar em posição para atirar. Lá dentro, um dos homens do Hamas se defendeu com granadas e uma AK. Os snipers da organização palestina observavam cada movimento dos militares de Israel, esperando o momento para disparar. Outros palestinos andavam com os RPGs nas mãos, procurando os alvos entre os Merkavas. Os drones dos israelenses os encontraram antes, mirando seus mísseis, mas os alvos principais não eram aqueles peões no jogo da guerra, mas sim os líderes do Hamas, que começaram a ser identificados e caçados, muitas vezes com a atuação de grupos especiais como o Shin Bet e o Mossad. O mundo em 2024 fedia a pólvora e ódio. O fogo aquecia o ar em diversos países. Sudão, Iêmen e Mianmar viviam suas guerras civis sendo ignorados há anos. Os países africanos continuavam com revoluções, golpes e jihadistas se movimentando, ocasionalmente com alguns mercenários russos se unindo aos tumultos. A Ucrânia enfrentava a invasão russa há 2 anos, estando em uma situação cada vez mais difícil. Já no Oriente Médio, Israel lidava com 3 frentes de combate. Gaza ao sul foi a primeira. Depois veio o norte, com os foguetes voando a partir do Líbano, além dos ataques aéreos vindos do Irã, que depois de anos parou de utilizar seus patrocinados e atacou por conta própria. Apesar de a região ter sua tensão acumulada há décadas, os eventos mais recentes tiveram como estopim o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, perpetrado pelo Hamas. A Operação Dilúvio de Al-Aqsa atacou civis e militares, quando os homens do Hamas e também palestinos não combatentes passaram pelas fronteiras israelenses para matar e sequestrar. O evento foi chamado em Israel de Sabá Negro, com mais de 1.000 mortos e centenas de sequestrados. Muitas mentes e mãos prepararam aquele dia, mas uma das principais vozes foi a de Yahya Ibrahim Hassan Sinwar, nascido no campo de refugiados de Khan Yunis, em Gaza, em 1962, quando a região ainda estava sob a tutela do Egito. Em 1989, Sinwar recebeu uma sentença de 4 prisões perpétuas em Israel por seu envolvimento no sequestro e morte de 2 soldados israelenses e de 4 palestinos que ele considerava colaboradores israelenses. Ele passou 22 anos na prisão até ser libertado em 2011, junto a outros 1.026 prisioneiros, como parte de uma troca pelo soldado israelense Gilad Shalit. Durante seu tempo encarcerado, Sinwar continuou a coordenar execuções de palestinos suspeitos de colaboração com Israel e planejou sequestros de soldados israelenses. Ele foi um dos cofundadores do aparato de segurança do Hamas. Sinwar atuava como representante político das brigadas Qassam quando o comandante do batalhão Zeiton, Mahmoud Ishtiwi, foi acusado de desvios de fundos e outras chamadas por ele de violações morais, como o homossexualismo. Segundo fontes, o Hamas acreditava que o receio de que essas acusações viessem a público levou Ishtiwi a fornecer informações a Israel, resultando na morte da esposa de Mohammed Deif e de seus 2 filhos, quando sua casa foi bombardeada em agosto de 2014. Ishtiwi teria sido punido com chicotadas, suspenso no teto por horas em vários dias e, por fim, executado com 3 tiros no peito. Depois de eleito líder do Hamas em 2017, ele assumiu com cada vez mais força o comando da organização dentro de Gaza, a ponto de excluir a liderança baseada no Catar de muitas de suas decisões e informações. Sinwar começou a planejar a operação Dilúvio de Al-Aqsa em 2022 e tentou convencer o Hezbollah e o Irã a participar. Durante uma reunião, Sinwar reconheceu que tal ataque exigiria sacrifícios,
provavelmente referindo-se ao povo de Gaza. E esses sacrifícios vieram quando Israel contra-atacou. Sinwar se debandou para os túneis do Hamas, enquanto na superfície, crianças e mulheres sofreram com as bombas e viram suas casas ruírem no meio do fogo. Muitos jovens andaram entre os escombros lutando contra os israelenses, mas sua retribuição era cada vez mais prédios em Gaza serem lançados ao chão ou sobre suas cabeças, enquanto as forças de defesa de Israel continuaram seus avanços. As mortes de inocentes em Gaza aumentaram mês após mês. A fome fez residência entre os civis, levando as almas de crianças e dos mais fracos para os braços da morte. Em 2024, a caçada aos líderes do Hamas seria mais intensa. Pouco se sabia onde Sinwar estava, mas ele era um dos alvos principais pelos quais os soldados procuraram no meio das ruínas. As forças especiais Maglan receberam informações sobre a casa de Sinwar em Khan Yunis. Essa unidade de reconhecimento era especialista em operar atrás das linhas inimigas, usando tecnologias e armamentos avançados. Seus drones procuraram por oponentes escondidos antes de entrarem nos locais mais perigosos. Suas forças entraram em combate direto com os soldados do Hamas que estavam na região. No entanto, após vencerem a resistência, não encontraram informações sobre o paradeiro de Sinwar. Ainda em 2023, surgiu um vídeo com Mohammed Sinwar, o irmão do líder do Hamas, dirigindo dentro de um dos enormes túneis debaixo de Gaza. A casa dele foi destruída em um ataque aéreo, o que fez com que boatos de sua morte circulassem. Sinwar continuava desaparecido. Enquanto isso, seus soldados lutavam. Combatentes jovens das brigadas Al-Qassam andaram pelas ruínas de Gaza, atacando as forças de Israel, quase sempre em emboscadas com RPG e evitando ao máximo os confrontos diretos. Comandadas por Mohammed Deif, as brigadas Al-Qassam eram a maior e mais bem armada milícia operando na faixa de Gaza nos últimos anos, apesar de não ser a única. Um de seus líderes era Marwan Issa. Ele se tornou um dos capitães proeminentes das brigadas Al-Qassam nos campos de refugiado no centro da faixa de Gaza, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento de seus sistemas militares. Issa sabia que seus homens estavam sendo caçados por drones da IDF e tentava fazer mudanças em suas estratégias, mas os israelenses estavam fechando o cerco contra ele. Primeiro, a IDF divulgou um vídeo sobre o que seria sua casa, acusando de ser de uma opulência que não condizia com a vida de outros palestinos em Gaza. Obviamente não foi encontrado lá, e a busca por Marwan Issa continuou. Ele enviou muitos de seus soldados para dispararem contra os Merkavas, sabendo que aquela era uma estratégia eficiente. Eles abriam as saídas dos túneis para a superfície para surpreender os tanques inimigos com os disparos de RPG. Outros andaram entre os prédios para acharem as melhores posições de disparos. Muitos desses homens foram detectados em seus deslocamentos. Os israelenses os seguiram até seus esconderijos e começaram a caçar os homens com os mísseis. O complexo subterrâneo que hospedava os líderes sêniores do Hamas, incluindo Marwan Issa, foi finalmente encontrado pela IDF. Seus aviões dispararam contra a estrutura, destruindo tudo até que o fogo alcançasse o líder palestino em março de 2024. O fato era que o Shin Bet estava observando. Olhos e ouvidos atentos dentro de Gaza procuraram informações sobre os líderes palestinos.
Este era o órgão de segurança interna de Israel, cujo lema poderia ser traduzido literalmente como defender sem ser visto, ou, de forma mais interpretativa, o escudo invisível. Era uma das 3 agências de inteligência israelenses, ao lado da Amman, responsável pela inteligência militar das Forças de Defesa de Israel, e do Mossad, encarregado das operações de inteligência fora do país. Foram eles que descobriram a movimentação de Ahmed al-Yaqub. Segundo Shin Bet, ele era responsável pelos arranjos de segurança de altos funcionários do Hamas e serviu como oficial sênior do Departamento de Polícia Secreta do distrito de Rafah. O ataque aéreo encerrou as atividades de Ahmed em fevereiro de 2024, o que talvez tenha colaborado para a queda já mencionada de Marwan Issa um pouco mais tarde. A IDF descobriu um túnel de 20 metros de profundidade no escritório de Sinwar. Suas forças analisaram todo o local. Esta era uma rede que foi usada pelos líderes sêniores da organização, como Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Muhammad Deif e outros altos funcionários para gerenciar a rotina operacional da organização. As forças da 14ª Brigada de Combate de Reserva atuaram também para descobrir e devastar um dos esconderijos de Sinwar. Nas profundezas do subsolo, encontraram um poço estratégico usado por altos membros do Hamas, que levava a um túnel impressionante, 218 metros de extensão e quase 20 metros abaixo da superfície. Nos meses que se seguiram, o Shin Bet potencializou seu trabalho. A agência farejou os líderes do Hamas em seus túneis ou trafegando entre as ruínas. Informações sobre Muhammad Abu Hasna revelaram que caminhava por Gaza. O drone o encontrou e o envolveu em fogo em março. A inteligência da IDF também recuperou imagens que identificaram os movimentos de Sinwar e sua família em um dos túneis de Gaza. Os israelenses mostraram um dos locais onde o líder do Hamas esteve escondido, inclusive com dinheiro e suprimentos deixados às pressas. A IDF parecia estar se aproximando do alvo. Enquanto isso, o Hamas continuou seu combate. Mesmo a queda dos líderes não impediu os soldados de seguirem com suas emboscadas e RPGs. Seus homens estavam entre as ruínas, esperando a passagem dos israelenses para acionarem os gatilhos das AKs. Os corpos dos inimigos foram ao chão, sem terem tempo de entender de onde vinham tantos disparos. Os mais sortudos conseguiram recuar até se prepararem para o combate. A morte floresceu no centro de Gaza, onde o batalhão Al-Bureij atuou. Bureij era um campo de refugiados palestinos localizado no centro da faixa de Gaza, a leste da estrada Salah al-Din. O batalhão Al-Bureij era composto por cerca de 1000 combatentes e era apenas um dos batalhões do Hamas. Seus homens saíram de túneis e deixaram suas armadilhas para os tanques da IDF. Os soldados israelenses nem perceberam o movimento até eles voltarem para seus esconderijos. Os combatentes do Hamas continuaram se movimentando à procura de alvos, sempre mantendo a velocidade e a furtividade como principal ferramenta em seu ataque. A IDF seguiu seu avanço dentro de Gaza, empurrando as forças inimigas para o sul. Seus esforços fecharam o cerco contra o batalhão Al-Bureij. Seu centro de comando foi tomado. Depois disso, Saleh Jamil Mohammad Imad, o líder do batalhão, foi encontrado e morto em um ataque aéreo. O Shin Bet estava trabalhando arduamente dentro de Gaza. Cada nova informação anotava um novo nome no livro da morte para o fogo descer dos céus e levar um dos inimigos do país para outro mundo. Os passos dos líderes foram rastreados pelo Shin Bet, como foi o caso de Ahmad Ali, comandante das forças navais do Hamas. O prédio em que estava ruiu sobre si em maio de 2024. Mas ainda haveria mais, em uma velocidade cada vez maior.
O perigo espreitou em Gaza. Os soldados da IDF circularam por áreas de risco, onde a tensão era gigantesca. Era um perigo imenso subir as escadas, onde poderiam encontrar uma armadilha mortal ou serem emboscados pelas AKs do Hamas. Os homens ficaram expostos no campo aberto, pisando no solo amassado pelos tanques sujeitos aos snipers. Os snipers proliferaram por toda a faixa de Gaza. A mira do atirador visualizou o inimigo através da fenda nas ruínas do prédio. Encontrou 2 soldados israelenses em vigília no alto da construção vizinha. Agora era uma questão de sorte para saber a quem o disparo atingiria. A vítima foi escolhida e o projétil se preparou para viajar pelo cano da arma. O disparo violento levantou poeira dentro do esconderijo e atravessou o ar até bater nas costas do soldado israelense. O mero deslocamento no que parecia ser uma área tranquila expôs os soldados à mira dos snipers. Um disparo passou pelo homem, quase lhe arrancando a vida e quebrando-se contra os escombros. Ele olhou assustado do chão, ainda arriscando um tiro na cabeça. Um soldado esteve sob a mira do sniper. Era um alvo fácil, marcado pela morte. Isso até o colega aparecer para discutir as informações novas que chegavam pelo rádio. O projétil que viajou pelos ares de Gaza atingiu esse segundo. Uma vida foi salva e outra finalizada pelo acaso. A palavra segurança era relativa em Gaza. Os snipers estavam em qualquer lugar. Bastou um soldado estar exposto para que o fio de sua vida fosse brutalmente cortado. Parte desses atiradores podiam ser integrantes das forças Nukba, a unidade de forças especiais das brigadas Al-Qassam. Israel alegava que essa unidade foi responsável por liderar o ataque do Hamas no atentado terrorista de 7 de outubro. Os membros da Nukba começavam seu longo e intenso treinamento, tanto terrestre quanto marítimo, entre os 18 e 20 anos, e podiam ser selecionados a partir de pescadores locais. Um de seus líderes era Ahmed Hassan Salameh al-Suarkei. Ele era um dos responsáveis pelos ataques de snipers em Bet Hanun. A 414ª unidade do Corpo de Coleta de Inteligência de Combate o encontrou se deslocando no alto de um prédio. O alvo foi prontamente aprovado, dadas as acusações contra Ahmed devido a seus atos em 7 de outubro. O comandante do Hamas foi engolfado por fogo e fumaça em junho de 2024. As explosões de líderes estavam ficando mais constantes. As unidades de foguetes do Hamas ainda eram bastante atuantes. A IDF tentou por muitas vezes eliminar esses pontos de lançamento. Os homens do Hamas chegaram ao local do lançamento de foguetes a partir de túneis. Dessas posições, dispararam projéteis como o M90 contra a IDF ou até mesmo contra Tel Aviv. A IDF descobriu alguns desses túneis e os destruiu, sempre procurando por essas rotas. Mas não bastava. Por isso foi importante identificar Naim al-Ghul. De acordo com a Shin Bet, al-Ghul esteve envolvido no lançamento de foguetes contra Israel e estava entre os responsáveis pela guarda da refém Noa Marciano, morta em Gaza em 2023. O Hamas disse que Noa morreu em um ataque aéreo israelense e os israelenses disseram que ela foi morta no hospital Al-Shifa. Naim al-Ghul foi encontrado e Noa foi vingada em maio. Azmi Abu Daka, envolvido no contrabando de armas e fundos para o Hamas em Gaza, recebeu o fogo israelense alguns dias depois de al-Ghul. Um mês depois, o drone da IDF marcou como alvo o Hamad Salah, que participou de projetos para desenvolver armas estratégicas para o Hamas. Diversos líderes estavam morrendo, mas Israel ainda continuava na caça das principais mentes por trás do 7 de outubro. Ismail Haniyeh era um dos líderes políticos proeminentes do Hamas. Ele não estava em Gaza quando Israel
identificou. Vivia no Catar, onde foi gravado rezando e agradecendo pelo sucesso do ataque terrorista de 7 de outubro. Em julho de 2024, ele deixou o Catar para prestar homenagem ao recém-eleito presidente do Irã, Massoud Pezeshkian. Na volta para o local onde estava hospedado em Teherã, foi recebido por uma explosão aparentemente implantada pelo Mossad. Essa morte fez o Irã levantar a bandeira vermelha da vingança na cúpula da mesquita Jankaran. Não houve tempo para chorar. Mohammed Deif era um dos oficiais da alta hierarquia do Hamas, líder das brigadas Al-Qassam. Escapou de quase meia dúzia de tentativas de eliminação por Israel, perdendo esposa e filha em um deles. Deif figurava na lista de procurados das forças militares israelenses desde 1995, acusado de assassinar tanto soldados quanto civis israelenses. Finalmente, uma explosão se expandiu no bairro Al-Mawassim de Khan Yunis. Dessa vez, Mohammed Deif não escapou, nem o comandante da brigada Khan Yunis, Rafa Salamah, mas dizem que o impacto foi tão forte que matou pelo menos 90 palestinos e mais de 300 ficaram feridos, de acordo com relatórios do Ministério da Saúde de Gaza. Isso foi no início de agosto. Pouco depois, chegaram novas notícias de outra proeminente figura morta. Mohammad Mansour, da inteligência do Hamas, caiu em setembro de 2024. Mas Sinwar e outros líderes ainda estavam desaparecidos. O próprio Sinwar foi registrado mais uma vez nos túneis, se deslocando com sua família, mas eludia os israelenses. Os combates em Gaza ardiam ainda em outubro de 2024. Os snipers estavam à espreita. Eles esperaram pacientemente, vendo o movimento dos tanques até um soldado sair. O projétil cortou o ar de Gaza rumo ao corpo de um israelense. As brigadas Al-Qassam ainda resistiam a todos os reveses em sua liderança. Seus RPGs acertaram alguns dos blindados da IDF em cheio, saturando o veículo com chamas. Seus homens subiram as escadas dos prédios para atirar nos soldados distraídos dentro de seus veículos. Jovens se arriscaram para colocar explosivos improvisados próximos dos tanques, correndo enquanto sentiam o calor da explosão nas costas. A IDF tentou cercar esses grupos em seu avanço pelas diferentes áreas da faixa de Gaza. Em Rafah, no extremo sul, os israelenses explodiram um estoque de munições do Hamas. O túnel do Hamas foi localizado no bairro de Tel Sultan, em Rafah. Ele foi o cenário onde 6 reféns israelenses foram assassinados por seus sequestradores. As tropas israelenses conseguiram recuperar os corpos dos reféns. Um dos comandantes do batalhão Tel Sultan, Mahmoud Hamdan, foi um dos orquestradores do 7 de outubro. Por isso, quando foi identificado, seu nome se destacou na lista de mortos no ataque de drones israelenses. Os soldados da brigada Bislamak perceberam uma ação suspeita no bairro de Tel Sultan, às 10 da manhã de 16 de outubro de 2024. Viram 3 militantes do Hamas saindo de um prédio e atiraram contra eles. Um deles acabou se afastando dos outros e entrando sozinho em um prédio, o que gerou um tiroteio entre os soldados israelenses e o homem trincheirado no segundo andar. Um dos combatentes da IDF foi gravemente ferido pelo militante do Hamas, mas os disparos dos israelenses também rasgaram a pele do soldado acuado. A ordem seguinte foi para as tropas recuarem. Um dos tanques atirou contra o prédio. A explosão levantou poeira e um dos estilhaços rasgou o braço do homem do Hamas. Ele amarrou um cabo elétrico ao redor do membro ferido
tentando improvisar um torniquete para estancar o sangramento. No entanto, a gravidade do ferimento impediu que a tentativa fosse eficaz. Nesse momento, a IDF enviou seus homens para outra surtida contra aquela figura sem saber ainda de quem se tratava. Mas ele arremessou 2 granadas contra os adversários. Uma delas explodiu, mas a outra caiu inerte no chão. Sem querer ferir mais soldados e sabendo que tinha alternativas mais seguras, o comandante mandou os soldados recuarem. Lutar contra um homem acuado, em posição boa de defesa, não era fácil. Os soldados da IDF então enviaram um drone para verificar o estado do homem entrincheirado. Encontraram-no em um estado lastimável, sangrando e quase sem forças para tentar derrubar aquela peste que filmava seus momentos debilitantes. O que aconteceu em seguida vem de uma especulação a partir da autópsia, mas parece que um atirador da IDF subiu em um dos prédios vizinhos e, utilizando como base a imagem do drone e a parede devastada do segundo andar, mirou na figura combalida. O disparo arrebentou o crânio do combatente do Hamas. Somente depois os soldados subiram as escadas. Lá eles perceberam que encontraram alguém que parecia Sinwar, o maior líder do Hamas e grande mandante do 7 de outubro. Além das armas e de dinheiro, tinha um passaporte não relacionado a ele, que pertencia a um professor da agência da ONU de ajuda aos palestinos. Sua identidade foi confirmada por teste de DNA. Aquele foi um encontro de pura sorte, que acertou Sinwar mortalmente, encerrando de vez com sua resistência e seus anos de liderança do Hamas. A resistência da organização não cessou depois disso. Os combates em Gaza ainda continuaram, com a possibilidade de o irmão de Sinwar se tornar o novo líder. Difícil dizer quando poderia terminar, mas mesmo a morte de tantos idealizadores do evento que desencadeou toda a destruição não impediu que os conflitos continuassem, mas a guerra se fazia assim. Líderes têm ideias e sonhos de glória, vingança e violência. Mas uma vez que seus sonhos se tornam realidade, eles não têm mais controle sobre o pesadelo que libertaram no mundo. A tormenta de tragédias toma vida própria, sem prazo para se esgotar.